Olá, que bom ter você aqui novamente. E hoje nós vamos falar sobre fibromialgia, essa doença que atinge tantas mulheres e que você, no final desse vídeo, vai saber exatamente os alimentos que você deve retirar do seu dia a dia, da sua rotina alimentar, para que você possa melhorar dessa sua dor. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo que eu vou te explicar. É importante eu começar dizendo: não se acostume a conviver com a dor. Ela não te pertence e você pode melhorar disso, apenas se tratando e entendendo a doença. Porque quando você entende, você melhora, você aceita algumas mudanças que serão necessárias na sua vida para que você possa melhorar dessa dor. Bom, é importante dizer primeiro e você entender o que é a fibromialgia, né? Ela é uma síndrome caracterizada por uma dor muscular crônica, é uma dor que muda de lugar, que fica ali o tempo inteiro, que te incomoda muito, né? Te causa ansiedade, então as pessoas com fibromialgia são mais ansiosas, né? Te dá aquela fadiga crônica, porque a gente diz, e é comprovado cientificamente, que a fibromialgia é uma doença da nossa mitocôndria, ou seja, da nossa produção de energia que fica alterada no corpo. Então, a gente vai aprender sobre isso também. Outra coisa também, há um déficit muito grande nessa produção de energia por causa dessa mitocôndria e um sono muito ruim. Isso é uma característica muito forte nas pacientes com fibromialgia, que o sono fica ruim porque há uma deficiência de serotonina. Então, os estudos mostram, sim, que essas pessoas com fibromialgia, elas são mais sensíveis à dor. Porque dor é uma coisa muito relativa, né? O que pode ser uma dor para você, eu posso suportar mais, ou vice-versa. Então, nesses estudos mostram que pessoas que têm dores crônicas, que têm fibromialgia, que têm síndrome do intestino irritável, elas são sim pessoas mais sensíveis a essa dor. O que a gente observa muito também, e que tudo é explicado nesse contexto, é que pacientes com fibromialgia possuem disbiose. O que é isso? É o intestino que não está saudável. Aquele equilíbrio entre as bactérias intestinais não está equilibrado, não está no nível adequado às nossas bactérias boas. E essa disbiose vai alterar aquela produção de serotonina, que eu falei que é muito importante e que há deficiência em pacientes com fibromialgia. Por quê? Porque no nosso intestino é que é fabricado 95% dessa serotonina. Mas se está em desequilíbrio, se está em disbiose, não há essa produção suficiente e isso vai interferir sim na dor. Então a gente tem que tratar também esse intestino, tratar essa disbiose para que isso seja mais um fator que vai melhorar lá no produto final que a gente quer atingir, que é não ter essa dor ou melhorar sensivelmente dessa dor, né? Então, o que eu também tenho que ver, um órgão também muito importante que eu preciso ver e ficar bem atenta, é no meu fígado. O fígado precisa estar detoxicando, fazendo aquele detox do corpo, limpando metais pesados, limpando todos os metabólitos, que a gente chama, que é o final da nossa digestão, limpando todas as coisas ruins, tirando o lixo mesmo do nosso corpo. E muitas vezes ele não está 100% e a gente não está fazendo esse detox 100%. Por isso que muitas vezes eu sempre digo aqui que a gente precisa ajudar sim os nossos órgãos, porque a gente está colocando muito lixo para dentro e ele não está dando conta de limpar. Então, a gente também observa bastante esse órgão para poder ficar um tratamento amplo, a gente olhar para tudo dentro do corpo, né? Uma doença, uma síndrome, um estado, uma inflamação, não é algo sozinho, isolado, faz parte de todo o nosso corpo, inclusive da nossa parte emocional, que tem que estar muito bem equilibrada, tá? Porque, especialmente na fibromialgia, a gente tem que tratar muito bem as nossas emoções. Então, o que a gente pode ver mais e que é importante?
se há uma inflamação, se a minha mitocôndria lá, que produz a energia do meu corpo, está doente, eu preciso tratar. Como que eu faço isso? Através da alimentação. Eu tenho que retirar da minha alimentação os alimentos que são pró-inflamatórios, ou seja, aqueles alimentos que vão causar a inflamação, né? Se eles estão causando inflamação, eles vão piorar o meu estado e vão piorar também a minha dor. Então, quais são esses alimentos inflamatórios principais que eu devo retirar da minha alimentação? Primeiro é o glúten, ou seja, o trigo e seus derivados precisam ser retirados. Por quê? O nosso trigo aqui, o trigo do Brasil, né? Aqui pan-americano, ele é um trigo que foi modificado, sofreu um melhoramento, né? Então ele sofreu um melhoramento para quê? Para que possa dar uma maior quantidade. Mas nesse melhoramento aumentou muito a proteína desse trigo, que é o glúten. Então, hoje, nosso trigo ele tem muito mais glúten do que tinha há muito tempo atrás. E esse glúten é uma molécula que não é muito bem digerida. Então, ele chega lá no nosso intestino e faz, sim, um desequilíbrio lá nessa flora intestinal. E isso vai levar a você ter muito mais possibilidade do aumento da sua dor. O trigo é um alimento que te inflama, o trigo e os derivados. Então, você deve retirar ele da sua alimentação no tratamento da fibromialgia. Outra coisa é a caseína. A caseína do leite de qualquer bicho. Então, seja de vaca, de cabra, é bicho, é leite de bicho, tem que retirar da alimentação. Você retirando dessa alimentação, por quê? Nós humanos, a gente digere muito bem a caseína do leite materno, que tem pequena quantidade, mas do leite animal, a gente não consegue digerir bem também essa caseína e vai ser outro alimento que vai provocar inflamação, tá? Soja, milho, amendoim, também nós retiramos, industrializados em geral, tudo aquilo que é pacote, tá pacote fechado, tem rótulo, a gente tira isso da nossa alimentação. O açúcar também é extremamente inflamatório lá no seu intestino, e a gente viu que o intestino é um órgão importante aí na fibromialgia, né? Como em todas as outras doenças e também nas doenças autoimunes. E o que eu vou colocar então? Eu tirei essas coisas que inflamam mais. E o que eu vou colocar? Gente, comida de verdade. Você precisa colocar mais verdes na sua alimentação. Então, legumes, raízes, frutas, vegetais. Tudo que seja da natureza, tá? Ah, posso comer arroz? Pode. Posso comer o feijão? Se for colocado aquele feijão de molho, né? 24 horas, retira aquela água para depois cozinhar? Sim, dá para você comer. As proteínas, especialmente ovos, o peixe. Prefira as carnes brancas, tá, gente? Prefira carnes brancas, especialmente no início desse tratamento. E sementes. Semente de gergelim, semente de girassol, semente de abóbora. Isso é maravilhoso. Você pode fazer uso disso. Os leites vegetais, né? Leite de coco, leite de arroz, leite de castanha, leite de amêndoa, isso pode você fazer parte. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a suplementação necessária na fibromialgia, tanto para cuidar dessa mitocôndria, dessa produção de energia lá no seu corpo, quanto também na disbiose. Então, fica alerta que ainda essa semana, no próximo vídeo, eu vou falar sobre suplementação na fibromialgia. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui anotado a sua dúvida, curte aqui esse vídeo e envia para aquele seu familiar que tem muitas dores e nem sabe, de repente nem foi diagnosticado ainda com fibromialgia. Tá bom, pessoal? Então, em breve estaremos aqui com outro vídeo sobre fibromialgia. Obrigada!